É uma alegria estar com vocês e quero, antes de mais nada, transmitir um abraço caloroso da Primeira Igreja Batista de Santo André, igreja que me converti, igreja que fui discipulado, igreja que fui batizado, igreja que fui vocacionado, enviado para a obra missionária. Fui ordenado pastor em 2007 e, quando menos esperava, ser chamado para pastoreá-la poucos meses depois da morte lamentável do nosso saudoso pastor Edson Queiroz. Creio que muitos de vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo ou ouvi-lo. 1 ano e 9 meses se passaram, estamos ali. A igreja está sobrevivendo, graças a Deus, não é? E assim continuamos servindo ao Senhor. E quero trazer também a todos vocês um convite muito especial, especialmente aos nossos queridos colegas pastores. No próximo mês de junho, Santo André completa 40 anos de história missionária. Estamos celebrando a 40ª conferência missionária, graças à visão do nosso saudoso pastor Edson, que em 1979 começou a movimentar não apenas a nossa igreja, mas igrejas de vários lugares do Brasil e de outros países que vinham a Santo André para conhecer a tal da visão missionária. Este ano completamos 40 anos dessa visão e teremos uma semana inteira de programação no próximo mês de junho. Vocês são todos nossos convidados. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias ou ligá-las, se você tiver aí num dispositivo eletrônico, lá no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso... Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Eu creio que o texto estará sendo projetado. E o tema dessa mensagem, não sei quantos aqui gostam de basquete. Algum tempo atrás, a então invencível seleção norte-americana de basquete eram chamados de Dream Team. Não sei quantos de vocês se lembram, não é mesmo? Até que certo dia eles perderam uma de suas competições importantes, e eu creio que esse nome, esse elogio aí, conhecido mundialmente, acabou sendo esquecido. Mas eu gostaria de falar para vocês de uma tal de God's Dream Church, se assim podemos dizer, a igreja dos sonhos de Deus. Eu penso que muito oportuno numa data tão especial, quando a Igreja Batista da Liberdade completa 110 anos de existência, uma igreja que foi plantada pelo esforço missionário da Primeira Igreja Batista de São Paulo e continuou o seu legado também plantando outras igrejas. Nós vamos ler o texto que está em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram
enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse texto da palavra do Senhor, o texto de Atos capítulo 11, mostra-nos um momento importante da história da Igreja Mundial. Sem dúvida alguma, estamos diante de uma das igrejas mais importantes no cumprimento da missão de Deus de levar o Evangelho até os confins da terra. Estou falando da igreja de Antioquia. Antioquia é uma cidade de cerca de 500 mil habitantes, a terceira maior do Império Romano, capital da então Síria, toda a poderosa Síria, mas que naquele momento estava debaixo do Império Romano como toda aquela região. Chamava-se Antioquia, você sabe, por causa de seu fundador, um homem chamado Seleuco, que 300 anos antes de Cristo fundou esta cidade, e para homenagear seu pai, um homem chamado Antíoco decidiu dar àquela cidade este nome. Era uma cidade muito importante, mas também uma cidade com muita depravação moral, vícios. Uma cidade importante na história de alguns autores da palavra de Deus. O próprio Lucas, autor de Atos e também do seu Evangelho, provavelmente foi nascido na cidade de Antioquia e também provavelmente um dos seus primeiros gentios convertidos. Diz a palavra de Deus que o Evangelho estava se espalhando por aquela cidade. E as boas notícias, não apenas as más notícias, mas as boas notícias também correm muito. E as boas notícias de que uma igreja florescia na capital da Síria, a então Antioquia, chegaram até os ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. E eles decidiram enviar alguém muito especial para ver se de fato aquilo estava acontecendo e como poderiam ajudar aquele processo. Escolheram a dedo um homem chamado Barnabé, com uma certa história, uma certa origem. Barnabé, que podia falar a linguagem, dirigiu-se então a Antioquia para conferir o que de fato estava acontecendo. E quando chegou ali, se alegrou em ver que de fato os irmãos estavam se reunindo, o evangelho prosperando, e a igreja crescia na cidade de Antioquia. Barnabé, diante daquele desafio, percebe a necessidade então de ajuda. Vai até a cidade de Tarso, encontra Saulo e decide convidá-lo para juntos iniciarem um ministério na cidade de Antioquia. E ao começar aquele ministério, eles não estavam ainda conscientes da maravilhosa graça que havia sobre aquela cidade, pois pouco tempo depois, aqueles dois líderes seriam seus primeiros missionários, enviados para pregar o evangelho a diversos lugares daquela região, chegando até a Europa, de onde o evangelho seria espalhado por todo o mundo, inclusive para o nosso país. Barnabé e Saulo certamente não sabiam o potencial de uma igreja chamada Antioquia, quando começaram a liderar aquelas pessoas e o ministério que o Senhor colocou em suas mãos. E eu gostaria nesta noite, de maneira breve, mostrar a todos vocês algumas características de uma igreja que, creio eu, é o sonho de Deus de uma igreja nos dias que nós vivemos. Uma igreja completamente comprometida com o Senhor da obra, uma igreja que estava à disposição do reino, separando o que tinha de melhor para a pregação do evangelho. A igreja de Antioquia não poupou sequer seus próprios líderes para que o evangelho seguisse sua rota e avançasse pelo mundo afora. E a primeira das características que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá nos versos 19 e 20, que nós lemos há pouco. Diz o texto que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. Fenícia é o que nós conhecemos hoje como Líbano. Também a Chipre, terra natal de Barnabé, e a Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Verso 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas
a respeito do Senhor Jesus. O texto diz que até aquele determinado momento o evangelho ainda prosperava entre os judeus. Nós estamos falando aqui do ano 30, um dos anos mais importantes, se não o ano mais importante na história do cristianismo, ano que o Senhor Jesus foi crucificado, ano que o Senhor Jesus ressuscitou. E depois de conviver 40 dias com seus discípulos, o Senhor deixa a eles uma ordem, uma missão: vão, sejam meus discípulos e minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem dada pelo Senhor Jesus em Atos 1:8 permaneceu durante muito tempo como sendo um local geográfico, um local estratégico para a pregação do evangelho, a cidade de Jerusalém. E ali os discípulos e todos os apóstolos permaneceram cumprindo a missão do Senhor Jesus. Mas diz o texto que por causa da perseguição desencadeada sobre a igreja de Jerusalém, principalmente após a morte de Estevão, seu primeiro mártir, diz o texto que todos os discípulos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. E eles saíram então cumprindo a ordem que o Senhor Jesus havia dado em Atos 1:8. E todos conhecem um trocadilho interessante da palavra de Deus, quando a Bíblia diz lá em Atos 1:8 que o evangelho deveria ser pregado até os confins da terra, e os discípulos por alguma razão permaneceram firmes em Jerusalém. Então veio a perseguição de Atos 8:1, e assim eles foram dispersos por aquela região. Quando a igreja não cumpre a ordem de Atos 1:8, de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, vem sobre ela então Atos 8:1, uma perseguição que permitiu que o evangelho fosse disperso por várias regiões. E alguns deles, como diz o texto, chegaram até a Fenícia, região do atual Líbano, chegaram a Chipre e chegaram à capital da Síria, a cidade de Antioquia. O evangelho começa a florescer mesmo em meio à perseguição. E uma das razões que faz com que o evangelho cresça, meus irmãos, era a qualidade da liderança da cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja com uma liderança étnica, cultural e socialmente diversa. Por exemplo, Barnabé e Paulo eram dois judeus helenistas, um originário de Chipre, enquanto o outro vinha de Tarso. Haviam dois africanos naquela liderança, Simeão e Lúcio, e ainda um membro ligado à família real também fazia parte, que era Manaém. O evangelho estava sendo pregado em Antioquia de uma maneira que pudesse alcançar outras comunidades e outras culturas. E assim, rompendo as barreiras, o evangelho crescia naquela cidade. Trago a vocês nessa noite boas notícias do campo missionário. Nós que amamos a obra missionária e sabemos a importância de quando o evangelho avança, mesmo em meio a perseguições duras, como vimos essa semana, centenas de irmãos mortos em ataques terroristas no Sri Lanka, algo que se sucede praticamente semanalmente, mundo afora. Mas de outro lado, podemos nos alegrar em ver que o evangelho continua, a despeito da perseguição, crescendo mundo afora. Se nós olharmos para os últimos 10 anos, damos conta de que o eixo do crescimento do evangelho no mundo mudou do antigo eixo norte do planeta, América do Norte e Europa, para países do hemisfério sul. Por exemplo, dos 300 milhões de convertidos nos últimos 10 anos, temos a grata surpresa de saber que 290 milhões deles se converteram em países como Brasil, Nigéria, Índia e China. Estou falando a vocês que cerca de 290 milhões de pessoas se converteram em países onde há grande perseguição do evangelho, como a Nigéria, 12ª colocada na lista dos mais perseguidores de cristãos, China, 27ª colocada, e Índia, a 10ª colocada no ranking dos países mais perseguidores do evangelho. O evangelho
que nasceu num contexto de perseguição, floresceu na cidade de Antioquia, quando também sofria perseguição, continua 2000 anos depois, crescendo, mesmo em meio à perseguição. Outra característica que expressava o potencial da igreja de Antioquia era o poder de Deus presente naquele lugar. O verso 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, em tempos onde discutimos quais os métodos mais eficientes para o crescimento da igreja, quais seriam as maneiras de trazermos mais pessoas para dentro dos nossos templos, em dias onde nós discutimos qual será a liturgia mais contemporânea, é preciso lembrar que diz o texto que era a mão do Senhor que estava sobre aquela igreja, e por causa da presença de Deus, ela crescia todos os dias. A igreja de Antioquia seguia os passos de sua mãe Jerusalém. Quando diz em Atos 2 que aqueles irmãos se reuniam e oravam e tinham tudo em comum e partilhavam as coisas, e diz ao final do texto: e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não são métodos, não são liturgias, não são confortos de templo, mas o que faz uma igreja crescer é a presença do Senhor no meio dela. Deus estava sobre a igreja de Antioquia, e isso era o suficiente. A terceira razão que tornava aquela aí uma igreja modelo para todas as igrejas de seu tempo e também para o nosso, é que aquela igreja se expandia à medida que o Senhor abençoava aquele lugar. Os versos 22 a 24 diz assim: notícias daquele fato, de que a igreja crescia, chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-os a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Nós percebemos aqui o que nós acabamos de ouvir no testemunho desses queridos pastores. Esta igreja nasceu há 110 anos, por causa do esforço de um grupo de irmãos da primeira igreja batista de São Paulo. Por sua vez, o esforço dos irmãos desta igreja, o investimento financeiro, de tempo e de energia, foi possível que num bairro próximo nascesse uma outra igreja. E o esforço de 12 irmãos da primeira igreja batista do Brás, em 1948, chegaram a Santo André e implantaram naquela região a primeira igreja batista, não de Santo André, mas de toda a região do Grande ABC. O desprendimento, o altruísmo de 12 irmãos da igreja batista do Brás, fez com que a primeira igreja batista do ABC, hoje chamada de primeira igreja batista de Santo André, fosse plantada há 79 anos. E por causa desse esforço que começou lá nas mãos dos irmãos da primeira igreja batista de São Paulo, hoje Santo André tem igrejas filhas, igrejas netas, igrejas bisnetas, e através dos seus 69 missionários está espalhando o evangelho pelo mundo inteiro. A obra missionária vale a pena, meus irmãos. Quando o Senhor nos disse para fazer isso, Ele sabia o que estava falando. Não é perda de tempo, não é investimento de dinheiro à toa. Enviar missionários, investir na obra, vale a pena, porque o Senhor de missões está conosco. Deus nos deu uma mensagem. Ele diz lá em Mateus 28, além da ordem de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor também nos dá uma mensagem. E Ele diz: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas o Senhor glorioso e gracioso não nos dá apenas uma ordem, Ele não nos dá a ordem e também uma mensagem. Deus sabe da nossa dependência, da nossa limitação,
E junto com a ordem e a mensagem, ele nos dá uma promessa preciosa. E o final da grande comissão diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês estão decididos a me obedecer? Vocês vão enviar missionários, vão plantar igrejas em outros bairros ainda carentes do Evangelho, vão cumprir a minha missão e anunciar o Evangelho? Então estão certos de que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! A promessa do Senhor é de que Ele estará com todos aqueles decididos a pregarem o seu Evangelho. Uma quarta característica daquela igreja campeã, uma igreja vencedora, uma igreja modelo para todos nós que militamos no Evangelho, é que aquela igreja estava empenhada em executar os planos de Deus. Olha o que diz os versos 25 e 26. Então Barnabé foi até Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O texto diz de uma característica muito importante na vida deste homem chamado Barnabé. Diz o texto que quando ele encarou o desafio, ele percebeu que era algo muito acima daquilo que ele estava preparado. A humildade de Barnabé foi suficiente para trazer à cena um dos homens mais importantes da história do Evangelho, o apóstolo Paulo. Muitos de nós falamos sobre Paulo, lemos as cartas de Paulo, ensinamos a teologia de Paulo, mas eu preciso dizer a vocês que se existe um homem chamado Paulo, é porque antes dele existiu alguém chamado Barnabé. Um homem natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Esse é o desejo que eu e qualquer colega pastor deseja ao final de sua história, ser chamada por suas ovelhas de um homem de Deus. Um título que cabe a poucos. No Novo Testamento, apenas 2 vezes Paulo cita homem de Deus a seu discípulo Timóteo. No Antigo Testamento, isso é restrito a homens como Moisés, Davi, Samuel, Elias. Mas Deus continua procurando entre nós homens que recebam a mesma alcunha, homens de Deus. Se existe Paulo para a igreja mundial, é porque alguém chamado Barnabé percebeu a sua necessidade. Por último, quinta característica de uma igreja campeã como era a igreja de Antioquia, uma igreja dos sonhos de Deus, uma igreja modelo para todos nós, é que aquela igreja, meus irmãos, ela estava exteriorizando uma prática do verdadeiro amor cristão. O verso 27 descreve dias difíceis pelo qual passava a igreja mãe em Jerusalém. Diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que tremendo testemunho, não é? Ele me faz lembrar outras igrejas tão piedosas, misericordiosas quanto a igreja de Antioquia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre o grande amor das igrejas da Macedônia. E ele nos dá ali uma grande lição sobre esse momento precioso
infelizmente tão negligenciado por muitos crentes brasileiros, por causa de sua visão tupiniquim a respeito de dar alguma coisa para uma outra pessoa, já que aquele pastor bem vestido na frente deve estar levando alguma vantagem sobre a minha oferta. Mas Paulo nos deixa um ensino muito interessante sobre como era o coração das igrejas da Macedônia. Diz Paulo que as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia, quando souberam que a igreja mãe estava passando por uma grande fome, insistiram, é a palavra que Paulo usa no texto, insistiram com o apóstolo pelo privilégio de participar, enviando uma oferta para aqueles irmãos. Talvez seguindo o modelo da igreja de Antioquia, que quando soube que a sua igreja mãe também estava vivendo dificuldades, reuniram alguns recursos e pelas mãos dos presbíteros enviaram ajuda para aquela igreja mãe. Eu fico imaginando a Igreja Batista da Liberdade socorrendo aos irmãos em caso de uma necessidade pela qual a primeira Igreja Batista de São Paulo venha passar. Eu fico imaginando os queridos irmãos e irmãs da primeira Igreja Batista do Brás socorrendo os amados irmãos, demonstrando o verdadeiro amor cristão numa eventual necessidade dessa igreja. Eu fico pensando o privilégio da minha igreja, a primeira Igreja Batista de Santo André, tendo que socorrer os amados irmãos da primeira Igreja Batista do Brás em alguma das necessidades. Foi exatamente isso que aconteceu. A igreja de Antioquia era a igreja filha, era a igreja que estava aprendendo, era a igreja que estava crescendo, mas em termos de amor, ela estava pronta para demonstrar e compartilhar. Quando soube que os irmãos em Jerusalém estavam passando fome, imediatamente expressaram e exteriorizaram o seu amor cristão. Mas quando nós falamos de igreja, todos nós sabemos que a igreja não se reúne a templos e edifícios. Quando falamos de uma igreja em Antioquia, estamos falando de um grupo de homens e mulheres que receberam o evangelho com o seu coração aberto e com o mesmo coração aberto estavam compartilhando aquele evangelho. E é muito interessante quando nós aprendemos como é o princípio do envio de missionários, porque o texto áureo do envio de missionários está em Atos 13, quando a Bíblia diz que ao ouvirem o Espírito Santo chamando Saulo e Barnabé, a igreja de Antioquia abriu as portas e os enviou. E esse abrir as portas é literal, meus irmãos. O texto diz que o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé, e que a igreja também os enviou, mas o original grego desses dois termos dá para a igreja um enviar no sentido de abrir a porta e permitir a saída, enquanto que o enviar restrito ao Espírito Santo é o enviar de expelir com certa força e energia. Em outras palavras, o envio de missionários é uma combinação da ordem do Espírito Santo de enviar obreiros e da obediência de uma igreja que abre as portas e permite que eles saiam. Esta igreja modelo, nesse processo, ela tinha uma pessoa chave no meio delas. E esse cidadão era justamente Barnabé. Barnabé era um homem, como nós escrevemos e cantamos muito bem, piedoso, cheio de temor e fé, um homem de Deus. E foi por causa da presença de Barnabé que nós vimos o texto dizendo que em Antioquia, nossos irmãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse termo que nós usamos hoje, à exceção de alguns poucos ainda temerosos de se identificar lá fora, mas que a grande maioria de nós se orgulha de dizer que somos cristãos, foi usado pela primeira vez na cidade de Antioquia. E a despeito de ter sido usado talvez com um caráter um pouco pejorativo, crítico, é muito interessante quando nós analisamos o original dessa palavra cristão, que em latim é um termo bastante conhecido por todos nós, muito semelhante à expressão espanhola, cristianos. É assim que se diz sobre o cristão. Mas eu gostaria de falar para vocês hoje sobre o termo grego,
Christianoi, origem do nome cristão em português. Quando os discípulos e a igreja inspirou a população de Antioquia a chamar aqueles irmãos pela primeira vez de cristãos, eles usaram um termo que quer dizer Christianoi. Em grego, este sufixo ianoi tem o seguinte significado, meus amados irmãos: aquele que se identifica completamente. Em outras palavras, Christi ianoi, o sufixo ianoi está dizendo que é alguém que se identifica completamente com a primeira parte do termo, que é justamente a pessoa de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nos dias que vocês completam 110 anos de uma linda história, a pergunta de $1 milhão é essa: por que somos chamados cristãos? Por que você se autodenomina cristão? Se à luz do texto e do original grego, Christianoi significa alguém que se identifica completamente com Cristo, é isso que nós podemos dizer dos amados irmãos desta e das demais igrejas que nos visitam nesta noite? Somos homens e mulheres que verdadeiramente nos identificamos completamente com a pessoa de Jesus? Outra pergunta que vale $1 milhão é saber se essa identificação acontece todos os dias da semana, em todos os momentos dele, ou está restrito apenas a um encontro semanal, geralmente aos domingos. Nossa leitura da Bíblia, orações e louvores, ocorre também durante todos os 7 dias da semana, ou esta etiqueta está reservada apenas para os nossos encontros em nossos templos sagrados? Durante a semana é a busca pelo dinheiro, algum vício secreto, linguagem vã e profana que ocupam os nossos dias e as nossas noites. Ao domingo, ou aos domingos, melhor dizendo, adoramos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas durante a semana, muitos de nós flertam com a trindade mundana: sexo, poder e dinheiro. Uma vez por mês, geralmente no domingo da ceia, batemos o cartão na igreja. E aí os outros domingos e outros feriados passeamos com a nossa família. Somos um cristão, a exemplo dos irmãos de Antioquia, que se identificam completamente e permanentemente com Cristo? Ou isso acontece apenas em algum momento da nossa semana? A pergunta que fazem lá fora, por que você é um cristão, faz você se borrar de vergonha? Ou você pode dizer as mesmas coisas que disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da fé e da esperança que há em vós. No século XVI, um teólogo alemão chamado Zacarias Ursinus fez a si mesmo a mesma pergunta que eu fiz há pouco: por que me denomino cristão? E a esta pergunta que Zacarias fez, ele respondeu com esta resposta. Pode projetar. Disse Zacarias: porque pela fé sou um membro de Cristo, e assim compartilho de sua unção. Sou ungido para confessar seu nome, para me apresentar a Ele como sacrifício vivo de ação de graças, para me esforçar em boa consciência contra o pecado e o diabo nesta vida, e depois reinar com Cristo sobre toda a criação por toda a eternidade. Esta foi a resposta que Zacarias Ursinus deu à pergunta que ele mesmo se fez: por que sou cristão?
Meus amados irmãos, neste dia tão importante na história, não apenas desta igreja, mas de todas as igrejas que por ela foram influenciadas, plantadas, eu gostaria de parafrasear a vocês uma frase dita por um dos grandes nomes do Evangelho na Inglaterra, um homem chamado Charles Spurgeon, que falando sobre a importância de nos identificarmos com a pessoa de Jesus todos os momentos, de todos os dias da nossa semana, ele disse essa frase, pode projetar. Quando os membros da Igreja Batista da Liberdade demonstrarem o fruto da verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas em toda a cidade de São Paulo perguntando: de qual árvore vem este fruto? Que Deus abençoe a todos vocês.